Graça, paz e misericórdia, amém? Amém. Graças a Deus vocês estão animadas num dia de chuva desse. E depois da tarde de ontem. Foi mesmo? Ainda bem, graças a Deus. Louvado seja Deus que vocês foram abençoadas, não é? Com essa viagem que vocês fizeram até ali. Receberam de Deus. Estão cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, para viver e fazer a vontade do Senhor. Bem, a semana passada nós falamos, não é? Do preparando-se para a conquista. E hoje nós daremos sequência a esse assunto, falando ademais os detalhes como Deus ele é organizado e deseja que o seu povo também seja organizado, que nós não podemos fugir a essa questão, não é? E depois de Deus orientar Josué, preparar material para preparar o povo, para qualificar o povo, para que o povo tivesse condições de ir à frente, Deus agora envia a Josué o seu mensageiro. O mensageiro era o anjo que assistia, que comandava os exércitos celestiais. Será que era o fraco? Não é? A probabilidade, que a Bíblia não diz, né? Mas a probabilidade aqui seja Miguel. Porque Miguel, o arcanjo Miguel, ele é o responsável por guardar Israel. A Bíblia não diz aqui, categoricamente, o nome de Miguel. Mas a expressão que diz assim, no versículo 15 do capítulo 5. O chefe do exército de Deus respondeu a Josué: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. E assim procedeu Josué. Então você observa aí a expressão, o chefe do exército de Deus. Então, Miguel, ele é o arcanjo responsável para guardar, proteger, não é, a nação de Israel. A Bíblia aqui não está dizendo que é Miguel, mas isso é uma conjectura minha, né? Eu que estou crendo que seja Miguel. E a gente pode entender isso que eu estou abordando pelo fato de que quando Daniel entra no propósito de oração, e que quando ele começa a orar, Deus envia a resposta para Daniel, e Daniel é impedido de receber a resposta, porque quem veio trazer a resposta foi um anjo mensageiro, foi Gabriel. E a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia impediu que Gabriel descesse com a resposta a Daniel. E aí narra a Escritura Sagrada que Miguel desceu, não é? E aí houve um combate, uma briga muito forte entre Miguel e o príncipe da Pérsia para que Gabriel descesse e trouxesse a mensagem até Daniel. Então, quando a gente vê todo esse contexto de Deus orientando Josué ao que fazer com o povo, preparando o povo, qualificando o povo, depois de tudo isso, ele tem a visão do comandante dos exércitos de Deus, e aí ele passa a receber as orientações de Deus para executar o plano de Deus para a conquista de Jericó. Que por mais que nós, irmãos, tenhamos conhecimento do problema ou dos problemas, por mais que nós consigamos articular, se mexer, ter uma amizade aqui ou ali para tentar nos ajudar, é Deus que dá a resposta. Aleluia. É Deus que dá a resposta. E aí, depois da conversa com o comandante dos exércitos de Deus,
nós observamos que a narrativa agora, do capítulo 6, é falar da segurança que havia em Jericó. Qual é a segurança? Vamos ver no versículo 1 do capítulo 6. Os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar nem sair da fortaleza. Ou seja, a cidade estava muito bem guardada. Então era Josué capítulo 6. Então era impossível os exércitos de Israel invadir a cidade de Jericó. Porque além de estar muito bem trancada, as muralhas de Jericó eram praticamente intransponíveis aos olhos humanos. Muralhas que eram tão espessas que se construíam casas sobre ela. E a saber, não só tinha as guaritas dos sentinelas, como tinha a casa de Raabe, a meretriz que ocultou os espias de Josué. E quando Deus faz isso, ciente a Josué, no versículo 1 e no versículo 2. Então Deus falou a Josué: vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei, seus homens de guerra. Vós todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez, e assim o fareis durante mais 6 dias. Deus disse a Josué: a cidade não está fortificada? A cidade está bem trancada? As muralhas são intransponíveis? Mas eu entrego ela nas tuas mãos. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Não é? Porque às vezes, irmãos, a gente olha para a situação e a gente foca só a situação. É verdade. Porque nós temos a tendência de reagirmos, eu já falei isso aqui, de reagirmos por aquilo que a gente vê e ouve de imediato. A emoção toma conta, a gente perde o controle, bota para chorar, fica nervoso, não é? E isso a pessoa perde o senso lógico. E quando a gente perde esse senso lógico, a gente é tomado pela emoção, pelo sentimento de perda, pelo sentimento de dúvida, pelo sentimento de derrota, se sente humilhado, se sente desprezado, se sente desqualificado, se sente impotente diante da situação. Deus foi dizendo logo a Josué: os portões de Jericó estão muito bem trancados, a fim de que os israelitas não possam invadir a cidade. Ninguém pode entrar nem sair da fortaleza. Aí Deus diz assim: então Deus falou a Josué: eu entrego nas tuas mãos. Aleluia! Glória a Deus! Eu recebo, Jesus! Glória a Deus! Eu entrego nas tuas mãos a cidade, seu rei e seus homens de guerra. Ou seja, está tudo nas tuas mãos. Glória! Aleluia! Aleluia, só Deus. Você crê que Deus pode fazer isso? Glória a Deus! Aleluia! Se você crê, você já ganhou, já venceu. Eu recebo, glória a Deus! Porque a vitória, a conquista, não é para os fortes, não é para os cavalos ligeiros, não é? Mas é do Senhor que vem a última palavra, que vem a estratégia. Aleluia! Irmãos, e observe que aqui está dito que eles teriam que cercar a cidade durante 6 dias, sem fazer o quê? Sem falar nada. Tem momentos que é só calando a boca que você ganha. Oh, glória a Deus! Amém. Calando a boca. Não adianta você bater boca, não. É assim, Jesus. Mas porque você está errado, está certo. Você bater boca, você vai contender. Você vai contender, você vai abrir brecha, você vai desenvolver raiva, ira. Você vai desenvolver uma série de sentimentos que vai fazer você pecar. É isso que o inimigo quer. Que você perca a razão.
E se você perde a razão, você vai dizer o que não é para dizer, falar o que não é para falar. É isso que acontece. Aí quando você perde a razão, aí o inimigo encontrou a brecha. Cheguei. E ele não perde tempo, ele já chega, o diabo não brinca de ser diabo. Ele já chega chegando. Mas quando nós, irmãos, confiamos no Senhor, a gente se segura. Porque a resposta, a justiça, ela vem de Deus. Diz Paulo, escrevendo aos Romanos: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. É Deus que vai retribuir. É Deus que vai retribuir, não é você. Você pode até já ter planejado como fazer, mas Deus diz a você assim: desfaça o que você planejou. Aleluia. Porque sou eu que vou dar a resposta na hora certa e da minha maneira. Louvado seja o nome de Jesus. E a gente vê aqui Deus dando a ele a estratégia. Deus disse: eu entrego nas tuas mãos. Agora tu vai fazer o seguinte: tu vai rodear a cidade durante 6 dias, agora com todo o povo, agora tudinho calado. E a cidade, irmãos, era grande. Imagine você sair de manhã pela madrugada e dar a volta em volta de uma grande cidade. Crianças, homens, mulheres, velhos. Homens, mulheres, crianças e velhos. O sacerdote na frente, o exército, o sacerdote, não é? Conduzindo o povo. Não tinha esse negócio de hoje eu não vou não, Deus, porque o sol está quente. Hoje eu não vou não, Deus, porque choveu muito, estou com frio. Não. Quando nós queremos buscar mais de Deus, irmão, não existe tempo frio nem tempo quente. A gente precisa ir. Exatamente. Com dor ou sem dor, nós precisamos ir. E diante disso, nós podemos observar do versículo 4 ao versículo 9. 7 sacerdotes levarão cada um a sua trombeta, feita de chifre de carneiro, à frente da arca. No 7º dia marcharão todos, 7 vezes ao redor da cidade. Meninos, no 7º dia tem que ser acelerado. Se para você dar a volta na cidade você passava quase o dia todo, imagine você dar 7 voltas no mesmo dia. Não é? Veja, você durante era uma volta por dia. No último dia, depois de você dar 6 voltas, você teria que dar 7 voltas no mesmo dia. E isso, irmãos, homens, mulheres, crianças e velhos. Porque quando Deus dá estratégia, pode fazer que dá certo. Eu creio nesse mistério. Pode fazer que dá certo. Porque quem deu a estratégia foi Deus. Foi Deus. Estratégia de Deus não dá errado. É verdade. Aleluia, Jesus. É verdade. Estratégia de Deus não dá errado. Vamos lá. No 7º dia, marcharão todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo bradará um forte grito de guerra, e as muralhas da cidade ruirão, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver posicionado. Josué, filho de Nun, convocou os sacerdotes e lhes ordenou: tomai a arca da aliança. E 7 sacerdotes tomem
7 trombetas e sigam à frente da arca de Deus. Em seguida, ordenou ao povo: avançai, marchai ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca de Deus. Assim que Josué terminou de instruir o povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor partiram à frente, tocando seus instrumentos, e a arca da aliança do Senhor seguia atrás deles. Os guerreiros iam na frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados marchavam na retaguarda da arca. Durante todo esse tempo soavam as trombetas. Então veja bem, trombeta não era um instrumento musical. Não era um instrumento para se tocar, para cantar. Mas sim de aviso, de alerta. No âmbito religioso, como no âmbito militar. Tanto era usado para convocações religiosas, como era usado para convocações militares. As trombetas deveriam ser tocadas do mesmo modo que no Shabat, ou seja, no dia de sábado, anunciando a presença de Deus. Quando chegava o sábado, para a guarda do sábado, as trombetas eram tocadas. E da mesma forma que as trombetas eram tocadas para a guarda do sábado, elas eram tocadas para a convocação de uma guerra, de um embate militar. Isso está registrado em 2 Samuel 6,15, 1 Crônicas 15, 28 e Zacarias capítulo 9, verso 14. O número 7, preste atenção que isso é muito importante. O número 7 em hebraico, além de indicar completude e perfeição divina, também é a raiz da palavra jurar. Presta bem atenção como isso é importante. Obrigando ao cumprimento da palavra empenhada 7 vezes. Ou seja, porque Deus disse que era 7 sacerdotes tocando 7 trombetas. O número 7 significa completude e perfeição divina. E é a raiz da palavra jurar. Quando você jurava, você assumia o quê? Você empenhava a sua palavra. Deus estava dizendo assim: eu empenhei a minha palavra e você, Josué, vai vencer. Por quê? Porque quem vai derrotar, quem vai derrubar as muralhas sou eu, que falei, que disse e que dei a estratégia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Perfeição e completude, fidelidade na palavra empenhada. A palavra que Deus deu a você não passará, mas se cumprirá. Amém. E nós vemos, aqui eu anotei muitos exemplos, mas a gente vai ler só um exemplo, porque é muitas referências. Porque quando a gente estuda, irmão, um tema, a gente tem que aprender, estudar para entender o sentido daquilo que Deus está dizendo. Porque Deus não diz as coisas aleatoriamente, não. É verdade. Deus não joga palavras ao vento, não. Tudo que Ele fala tem um propósito, tem uma razão, tem um motivo, tem um porquê. Não é? Vamos ver em Gênesis, capítulo 21. De Gênesis. Versículo 28 ao 31. 21, 28. 21, né? Capítulo 21 de Gênesis, verso 28 até o versículo 31. Diz assim: Abraão pôs à parte 7 ovelhas do rebanho. E Abimeleque lhe indagou: a quem serve essas 7 ovelhas que puseste à parte? Ao que Abraão respondeu:
receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho que eu cavei este poço. E por este motivo se chamou aquele lugar Beceba, porque ali juraram ambos. Olha, lembra o que eu falei? Que a palavra, que o número 7, em hebraico, além de indicar completude, uma coisa completa, plena, indica perfeição divina, e é a raiz da palavra jurar. E isso era feito, irmãos, não só pela pessoa de Deus, mas pelas pessoas que serviam a Deus com dignidade. E a gente vê aqui Abraão. Aleluia. Abraão fez uma aliança com Abimeleque. Ele disse, ele deu a palavra e ele fez o rito. Ele trouxe 7 cordeiras, para que a palavra dele não ficasse apenas ao vento, dito por dito. Não, mas eu vou comprovar o que eu estou dizendo. Eu vou trazer 7 cordeiras. E essas 7 cordeiras que Abraão trouxe a ele, elas iam servir de testemunho. Mas ela não fala. Mas o Deus que ensinou Abraão a fazer isso fala. Aleluia. E vê. Amém, Jesus. Glória. Fala e vê. Aleluia. Então ele ouve o que você fala. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele vê o que você faz. Glória a Deus. E a Bíblia diz que a palavra do crente é sim, sim, não, não. Ou seja, você tem que ter autenticidade. Você tem que ser realista. Posso? Posso. Não posso? Não posso. Dá? Dá. Não dá? Não dá. Mas, irmão, não prometa nada, irmão. É verdade. Às vezes você está dizendo uma coisa assim, mas é verdade. Eu não estou lhe dizendo, mas eu não acredito. Aí já é problema seu. Não acreditar. Minha missão é falar. A sua missão é falar. Se a pessoa não crê, é com ela e Deus. Não é com você. Então você vê, irmãos, que Deus está dizendo aqui a Josué que ele empenhou a palavra dele para lhe dar certeza de vitória, de conquista. Glória a Deus. Então o que Deus lhe disse não cai por terra. Amém. Jesus. O que Deus lhe falou não é revogado. Amém. Glória a Jesus. Deus. Glória a Aleluia. Deus. O que Deus carimbou, está carimbado. Glória a Glória a Deus. O que Deus assinou, está assinado. Amém, Jesus. Ponto final. Amém. Glória a Deus. Porque ele não é um homem para que minta. Não é o filho do homem para que se arrependa. Porventura, falando ele, não o cumpriria? Aleluia. Nós nos equivocamos em muitas coisas. Deus não se equivoca. Aleluia. Glória a Deus. Deus não se equivoca. Glória a Deus. Deixa eu relatar aqui uma das coisas para vocês. Um dos rolos encontrados na chamada descoberta dos rolos do Mar Morto, considerada a maior descoberta arqueológica do século XX. O livro ou manuscrito denominado Guerra entre os Filhos da Luz e os Filhos das Trevas, que é uma dos livros que foram encontrados nas cavernas de Qumran. Estava escrito assim: os levitas são instruídos a tocar em uníssono um grande hino triunfal com o objetivo de minar a coragem dos inimigos. Estava escrito uma coisa que foi achada agora no século XX, no século passado. Veja bem. E aqui, quando Deus fala para Josué, diz: olha, no versículo 5: então, quando a
trombetas soarão um longo toque. Não era um toque curto, era um toque longo. Tinha que ter fôlego. Tinha que ter fôlego. Ou seja, muitas vezes a gente diz assim, escuta aí, o pastor falou a mesma palavra. Já ouvi ele falar isso várias vezes. E você vai ouvir várias vezes, quantas vezes Deus achar necessário. Repetir para você. É o som longo, que chega distante e que incomoda o inimigo. Incomoda. O som tinha que ser longo. Aleluia, glória a Deus. E depois do som longo, todo o povo bradará um forte grito de guerra, e as muralhas da cidade ruirão e o povo atacará. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmão, isso aqui que nós estamos lendo, foi achado um livro que falava um pouco do toque que os levitas, que os sacerdotes tinham que fazer diante do triunfo. E tinha que ser uníssono, ou seja, tinha que ser unido. Todos tinham que tocar ao mesmo tempo. E o toque tinha que ser idêntico, não podia dissociar-se. Ou seja, irmão, a igreja, ela não pode ter uma forma diferente de ver as coisas espirituais do pastor. E nem o pastor da igreja. Porque se a igreja não conhece o sonido do pastor, no sentido, a palavra, a voz do pastor, ela não vai dar a resposta que seja correta. Para quê? Para que as muralhas caiam e a igreja conquiste a vitória. Amém. Por isso que o toque tinha que ser longo e os setes tinham que tocar, e quando eles tocassem, todo o povo tinha que bradar junto. Aleluia. Não podia estar separado. Os sacerdotes iam na frente, a arca do Senhor, e o povo vinha atrás, mas o toque lá na frente, o povo que estava atrás via, e o povo gritava, confirmando, afirmando o que eles estavam tocando. Aleluia. E o povo, olha, e o povo bradará um forte grito de guerra, e as muralhas da cidade ruirão, e o povo atacará. Tem um tempo que você tem que ficar no silêncio de Deus, mas vai chegar o tempo que você vai gritar, vai bradar aos quatro ventos, e todos vão saber que as muralhas de Jericó foram derrubadas na tua vida. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu creio, Jesus. Aleluia. Trombeta é a tradução da palavra hebraica shofar. Em 4 passagens do original aparece a palavra rassocerá, que é traduzida por buzina, cujo som se ouvia a grande distância. Primeiro Crônicas 15, 28, segundo Crônicas 15, 14, Salmo 98, verso 6 e Oséias capítulo 5, verso 8. A trombeta era tocada nos acampamentos militares, convocando os soldados para a batalha. Lembra que eu falei há minutos atrás que a trombeta não era só tocada para convocações religiosas, mas também era tocada para avisos, não é? Para convocações dos soldados. Isso está em Juízes capítulo 3, verso 27, Juízes 6 e 34 e 1 Samuel capítulo 13, versículo 3. Vamos ler aqui 1 Samuel 13 e 3.
que diz assim: Jonatas atacou e matou o comandante filisteu em Geba, e os filisteus foram informados do que ocorrera. Então Saul mandou tocar a trombeta, conclamando o povo à guerra, que ouçam todos os hebreus. Então você vê aí, a trombeta era tocada nos acampamentos militares, convocando os soldados para a guerra. A trombeta era tocada para parar o avanço. Olha, não era só para atacar, mas também era o momento de parar. Não tem aquele texto bíblico de Eclesiastes 3, que há tempo para todo propósito de Deus? Bom, existia o tempo de tocar para convocar. E existia o tempo para parar de avançar. Para aí, não vá mais adiante. Isso está em 2 Samuel 2:28. Vamos ver? 2 Samuel 2:28. A trombeta foi tocada para parar. Em seguida, Joabe mandou soar a trombeta e todo o exército suspendeu o ataque. Cessou a perseguição a Israel e terminou completamente a guerra. Para. Então você vê que a trombeta era tocada para convocação para a batalha, a trombeta era tocada para parar o avanço, e a trombeta era tocada para ordenar a retirada. Volta para a guerra. Vamos lá, 2 Samuel capítulo 20. 2 Samuel capítulo 20, versículo 1. E depois a gente lê o 22. 2 Samuel capítulo 20 diz assim: Aconteceu também que estava ali um desordeiro chamado Seba, filho de Bicri, um benjamita. Ele fez soar a trombeta e bradou: Não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Retorne, pois, cada um para a sua tenda, ó israelitas. Versículo 22 do capítulo 20. Então a mulher se retirou e foi falar com todo o povo da cidade, como lhe instruía seu bom senso. Em seguida degolaram a Seba, filho de Bicri, arremessaram sua cabeça para Joabe. Imediatamente ele fez soar a trombeta, e seus soldados se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade, e cada um voltou para a sua tenda. E Joabe retornou à presença do rei em Jerusalém. Então você vê aí que a trombeta, ela tinha múltiplas funções, e essa agora foi de dar sinal de alarme em caso de perigo, de ordenar retirada. Primeiro foi tocada para a convocação dos soldados para a batalha. O segundo foi tocada para parar o avanço. Terceira foi tocada para ordenar a retirada. E quarta, ela é tocada para dar sinal de alarme em caso de perigo. Capítulo 6 do livro de Juízes. Juízes capítulo 6. Novamente o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por esse motivo ele os entregou nas mãos dos midianitas. Jeremias, capítulo 6. Eu troquei Jeremias por Juízes. Jeremias 6, né? Jeremias 6, verso 1. Agora, pois,
Fugi para um lugar seguro, povo de Benjamim. Fugi depressa de Jerusalém. Tocai a trombeta em Tecoa. Levantai o sinal em Bet-Haquerem, porquanto já se avizinha o dia da desgraça que vem do norte, uma horrível desolação. Ou seja, dava sinal de alarme, a trombeta era tocada para avisar, está vindo desgraça por aí. Agora observe, irmão, que a trombeta que era tocada por essas pessoas aqui, não eram tocadas pelos sacerdotes. A trombeta tocada pelos sacerdotes, elas eram tocadas juntas, não eram separadas. Como eu disse a vocês há minutos atrás, o pastor não pode dar um toque e a igreja reagir de forma diferente. A igreja tem que ir no compasso da liderança, assim como foi o povo no compasso da liderança de Josué para a conquista de Jericó. Uma igreja, um povo dividido, ele não vence. Nós temos que nos unir cada dia, superar nossas deficiências, porque ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui é perfeito. A gente vai superando. Suportai-vos uns aos outros, capítulo 3, verso 12 de Colossenses. Em amor. Suportar é aguentar o peso do outro, a cara feia do outro, né? A chatice do outro, a ranzinzice do outro. Somos diferentes, não é? Então a gente precisa suportar, porque o nosso alvo não é aqui, o nosso alvo é a conquista, é chegar lá. E para a gente chegar lá, temos muitos obstáculos a vencer. Muitos obstáculos. E no trajeto, irmãos, vocês acham que quando eles estavam dando a volta, não ficava alguém assim, inquieto, não? O que é que tu está achando? Diz alguma coisa? Não, menino, Josué disse que é para ficar calado. Você imagina, irmão, você dá uma volta em uma cidade e você ficar em silêncio, e principalmente as mulheres, hein? Eita Jesus! Ficar calada. Me diga aí. Ficar. O que é que tu está achando disso? Eu estou achando isso um absurdo. A gente ter que dar uma volta nesse lugar aqui. Deus não podia dizer outra coisa, não. Isso deve ser invenção do líder. Olha. Ou não existe isso? Não existe, irmão. A líder do departamento feminino, do ciclo de oração, chega e diz, vamos fazer assim. Eu não acho bom não, irmão. Vamos fazer de outro jeito. Siga a orientação da sua vida. É a cabeça, deixa ela dirigir você. Tem que ser assim. Mas será que não teve? Teve. Mas rapaz, tem necessidade da gente ficar dando um sol quente desse? A gente vai dar tanta volta para depois, sabe o que acontece? Isso não dá em nada. Porque tem pessoas assim, irmão. Em vez de, irmão, a gente vai vencer, a gente vai estar junto, a gente vai conquistar. Lembra dos espias do capítulo 13 de Números? O mesmo. Quem estava lá no meio dos espias? Josué. Moisés levanta 12 espias, um de cada tribo, e vão para a terra que mana leite e mel, terra boa, terra da promessa, terra da bênção, terra da conquista, terra falada, terra prometida. Todos queriam entrar na terra. Olha, mas vamos primeiro dar uma olhadinha. Estratégia de guerra.
Observa o que é que tem lá. E quando eles vieram, 2 homens trazendo um cacho de uva. 2 homens para carregar um cacho de uva. Aleluia, glória. Será que era pequeno? Olha aí, na verdade a terra é boa, manda leite e mel. Mas 10 dos 12 disseram assim: nós não podemos entrar na terra, porque a terra devora os seus moradores. Os homens daquela terra são enormes e nós, diante deles, somos como gafanhoto. Aí o povo começou a reclamar, murmurar e começou a chorar. Moisés, por que nos tiraste do Egito para morrer no deserto? Nós agora vamos ser destruídos. E o povo começou todo a murmurar. E Josué e Caleb foi e disse: não, o Senhor está conosco. Aleluia. O Senhor nos entregará ele das nossas mãos. Aleluia. Você já pensou, irmão, um homem que olhava para o outro e se via do tamanho do gafanhoto? E ele disse: não, o Senhor vai entregar nas nossas... Homem de fé, homem de fibra. Glória a Deus. Vocês como Davi. Glória a Jesus. Aí o povo desanimou e começou a murmurar. Josué tinha se treinado. Olha, escuta. Tu estás aprendendo no treinamento de Deus? Ô, glória. Mas de nós, irmão. Porque muitas vezes Deus te coloca em situações, te treinando. É nada assim. Treinando o que, pastor? Vai treinar tua paciência. Paciência. Vai exercitar tua longanimidade. Vai exercitar tua mansidão. Vai exercitar a tua fé. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Você diz assim: Senhor, me dá paciência. Aí Deus diz: ah, você quer paciência? Eu vou lhe dar um pouquinho de tribulação. Aleluia, Jesus. Quero graça. Por isso eu peço graça. Que é misericórdia em nós. Ô, glória. Fala, papai. Louvado seja o nome de Jesus. Então a gente precisa entender que a trombeta era usada para várias coisas, mas quando era para ser tocada pelos sacerdotes, elas precisavam estar em som uníssono. E o povo tinha que responder ao som de forma una. Quantas pessoas não têm batalhas dentro da sua casa, do seu lar? Com seu filho, com seu marido, com sua esposa, com o vizinho, com o parente. São batalhas. E que você não vence no grito, não. Você não vence no grito. A Bíblia diz que Jesus foi como um cordeiro mudo perante os seus acusadores, não abriu a boca. É difícil, irmão, você ficar calado diante da injustiça. É difícil você ficar calado diante da mentira, do engano, do erro. É difícil. Mas às vezes é necessário. Porque quem vai falar não é você. Quem vai ditar a regra não é você. Agora, deixa eu dizer uma coisa para tu. Quando Deus começar a fazer, não fica assim não. Jesus, tem misericórdia, Jesus. Peça não. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. Principalmente quando é filho, né? Quando é o marido ou a mulher, Jesus tem misericórdia, ela já se aprovou. Menino, quem sabe que o vaso está pronto não é tu não, é o dono do vaso. Aleluia. Quem sabe quem está pronto, aleluia, não é tu não, é quem está fazendo o vaso novo. Aleluia. Glória a Deus. Mas às vezes a gente fica com pena, né? Fica botando no coração, Jesus, tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia. Fica calado de Jesus. Tu conhece, tu sabe quem é, tu sabe o hoje, o ontem e o amanhã. É verdade, Jesus. Faz conforme a tua vontade, que a tua vontade é boa,
perfeita e agradável. É assim mesmo. E a trombeta anunciava ao povo a subida do rei ao trono. Então, primeiro, a trombeta era tocada para a convocação dos soldados para a batalha. Segundo, era tocada para parar o avanço. Terceiro, era tocada para ordenar a retirada. Quarto, ela era tocada para dar sinal de alarme, de perigo, que alguma desgraça ia acontecer ou estava chegando na cidade. E sexto e quinto, no caso, 1, 2, 3, 4, 5. E em quinto lugar, a trombeta anunciava ao povo que o rei estava subindo ao trono. Segundo Samuel 15, 10, 1 Reis 1, 34 e 2 Reis, capítulo 9, verso 13. Então, irmãos, imprescindível a gente entender o toque de Deus. E aqui, o povo subindo, marchando em volta de Jericó. As pessoas às vezes só quer a conquista, né? Mas não quer dar a volta. É verdade. E aí? Só quer facilidade. O sol tem que bater na cabeça. A água tem que molhar teus pés. A roupa tem que levar uma poeirinha. Muito bem, estou toda cheirosinha, agora eu vou para a igreja, eu vou atravessar aquela rua, vou levar fumaça de ônibus, poeira de carro. É assim mesmo. Hoje é bom que tem asfalto e antigamente que não tinha. A igreja perto e a igreja quando era longe. Não é? Eu fui para lugares, irmãos. Uma vez eu fui para uma igreja, eu passei 32 dias em um campo. Um campo com 14 igrejas. Eu fiquei assistindo 14 igrejas durante 32 dias. E eu lembro-me que um dos dias o pastor disse assim: Silvio, eu estou muito doente, não estou podendo ir. Eu vou mandar o motorista levar você da igreja. Sim, senhor. E o carro da casa pastoral chegou, me pegou e nós fomos. Eu pensava que a igreja era longe, mas não tão longe. E quando o carro saiu do asfalto, entrou no meio das canas. Irmão, não tinha luz de nada. Você só via preto, tudo preto e cana. Quando a gente vai chegando mais adiante, a pista de barro, estava a fila dos irmãos, um atrás do outro. Os irmãos, um atrás do outro. Isso era velhos, mulheres, crianças, jovens, adolescentes. Um atrás do outro, irmão. Tinha um senhor que ele tinha mais de 80 anos. E quando eu cheguei na cidade, que eu agora não me lembro o nome da cidade, a cidade só tinha uma rua. Uma rua. Principal, casa do lado, casa do outro, e a igreja ficava na entrada da cidade. Quando eu cheguei, o motorista estacionou o carro, eu entrei, dobrei o joelho, orei, levantei. Aí os irmãos que vinham no caminho, quando chegou, foi quem encheu a igreja. Porque da cidade tinha pouquíssimos crentes, mas os que vinham de longe, de outra cidade, porque lá não tinha igreja, eles vinham andando pela estrada, cana de um lado, cana do outro. E sem luz, porque também não tinha celular nessa época. Não tinha nem como eles dizer assim, vou botar a câmera do celular para iluminar, não. O barulho, um ia na frente e o outro ia se guiando pelo barulho do passo do outro. Quando terminou o culto, eu falei com os irmãos, com o pessoal, os irmãos, tudo animado, tudo alegre.
Aí ele disse, pastor, eu não posso demorar muito, porque a gente vai para casa ainda, a gente vai andar ainda muito. E aí nós viemos de... Aí ele disse o nome da cidade, que eu não me lembro agora, que a gente vai voltar pelo mesmo caminho que a gente veio. Velhos, mulheres, crianças e jovens. Você não via as crianças dizendo assim, eu quero o braço. Fazer bico, beicinho, não. Criança. Hoje aqui a gente tem tudo. Aí bota a criança lá fora, no celular, porque a criança não quer assistir o culto. É verdade. Eu estou mentindo? Não, é fato. Deixa a criança ali, porque será que essas crianças daqui é diferente das de lá? É feita de metal e a de lá era feita de carne? Não, tudo carne e osso. Capaz de pegar. Mas isso é ensinamento, irmão. Isso é quando é valorizado. Hoje a cidade não está mais assim, claro. Faz o quê? Eu era solteiro. Nem com Cleide ainda eu namorava, quando eu fui nesse lugar. Com certeza, hoje ela não tem mais uma rua só, ela tem várias ruas, várias casas. Com certeza a pista que era de barro, hoje não é mais. Pode estar calçada. Não é? Os irmãos daquela, provavelmente a maioria já deve ter morrido, porque a maioria eram velhos e tinham crianças e jovens. Mas você vê a distância que eles andavam sem iluminação. Justamente. E hoje nós observamos, irmão, como o povo é acomodado. Acomodado. Se este povo aqui, do capítulo 6 de Josué, não tivesse seguido as diretrizes de Deus, eles não teriam conquistado nada. Deixa eu falar aqui o sexto e último uso da trombeta. A trombeta era tocada para anunciar também o ano do jubileu. Levítico capítulo 25, verso 9. Então, a trombeta ela tinha essas 6 utilidades. E é importante a gente entender o sonido, o toque. Quando eu estou falando aqui de sonido, de toque, eu estou falando de palavra. Hoje a trombeta não é mais tocada. Hoje a trombeta é a palavra falada, a palavra ensinada. Tocai a trombeta em Sião. Agora a trombeta vai voltar a tocar, sabe quando? No dia do arrebatamento. Oh, glória. Ela vai ser tocada. Para a volta gloriosa de Jesus para levar os seus. Aleluia, glória a Deus. E quando a trombeta for tocada, irmãos, viu? Só quem vai ouvir é que está em contato direto com a liderança da igreja. Jesus, o cabeça da igreja. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Porque ele vai dar a ordem, a Bíblia diz, e dada a ordem ao arcanjo, a trombeta soará, e os que morreram, olha, está morto, mas vai ouvir. Você imagina, irmão, o que é você estar lá no paraíso, ouve, está lá, ouve o toque, desce. Aonde tiver partícula do corpo, vai se unir. Vai se tornar novamente um corpo e vai ser transformado. Receberá a alma e o espírito que saiu dele e será transformado em um corpo glorificado. Glória a Deus. E nós, os que estamos vivos, vamos ser transformados ao toque da trombeta. Aleluia, glória a Deus. Então é importante você entender o toque da trombeta de Deus para a sua vida. Aleluia. E o toque tinha que ser dado pelos sacerdotes.
E quando os sacerdotes tocavam, ao mesmo tempo, o povo iria bradar e gritar. E cada um do lugar onde estava posicionado. Porque depois que desse as voltas, que terminasse as voltas, aonde parasse, cada um ficava no seu lugar. Não dizia assim, eu vou trocar de lugar. Não. Olha, deixa eu ficar aí porque aí está mais fresquinho. Aí não tem sol, aí tem sombra. Não, cada um ficava no seu lugar. É importante a gente entender isso, irmãos. Aonde Deus te colocou, não troca. Amém, Jesus. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque tem gente que diz assim, rapaz, mas a vida da irmã é melhor do que a minha. Eu queria ter a vida da irmã fulana. Porque a irmã fulana, graças a Deus, é uma vida tranquila. Não tem problema, não tem doença, não tem dificuldade. Você não sabe. Você não sabe. Cada um aqui tem uma história. Cada um tem uma história. Cada um tem suas lutas. Lutas internas que muitas vezes não fala, porque tem medo. Tem vergonha. Se sente até humilhada, desqualificada. Como a mulher do poço de Jacó, que quando ia buscar água não tinha ninguém, porque não podia falar com ninguém, porque era uma mulher considerada desqualificada. E quando Jesus chega para falar com ela, ele diz, como sendo tu judeu, fala comigo que sou mulher samaritana. Aí Jesus diz, ó mulher, se tu soubesse quem está falando contigo, tu é que pediria e eu te daria. Aleluia. Porventura és tu maior que o nosso pai Jacó? Quando o Messias vier, ele vai dizer aonde a gente deve adorar. Eu sou o que falo contigo. Aleluia, glória a Deus. Ela ficou maravilhada. Glória a Deus. Ali ela pôde despejar. E para isso acontecer, Jesus disse, olha, vocês têm que comprar comida. Mandou 12 homens comprar pão. Porque o particular de Jesus era comer. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus tem um particular contigo. Glória a Deus. Porque só Ele te entende e te compreende. E às vezes tu quer falar, mas não tem coragem. Diz assim, será que vão me entender? É verdade, mesmo assim. Mas Jesus te entende, te compreende. Obrigada, Senhor. E por Ele te entender e te compreender, Ele está pronto para te ouvir. Amém, Jesus. Amém? Amém, Jesus. Então que nós hoje, no nome de Jesus, possamos seguir a estratégia de Deus. Fechar a boca quando é para ficar com a boca fechada. Abrir a boca só no momento que Deus determinar. Seguir a sua líder, seguir o seu líder. Ficar atento ao toque da trombeta, para que você consiga subir, sobrepor as muralhas. Aleluia, Jesus. Porque você vai desfrutar. Mas para você desfrutar da conquista, você precisa preencher esses requisitos exigidos por Deus. Não se permita se perder no caminho. Não deixe o medo. Aquilo que eu estava dizendo, que quando você começa a dar as voltas, com certeza sempre tem alguém que vai chamar a atenção, dizer, bora parar, para que isso? Não tem necessidade disso. Isso é uma invenção. Ou não? Mas você tem que seguir o toque, seguir a direção, seguir a orientação de Deus. Que o inimigo tenta tirar isso da gente, prendendo a tua atenção para outra coisa, para que você desanime, para que você desista. Mas nesta tarde,
A palavra de Deus é: não desista. Vá adiante. Tua oração está sendo ouvida. Você vai ter a resposta que você precisa. Amém? Amém. Vamos, em nome de Jesus.